Fala galera, trazendo aqui mais uma aula para te preparar ali para o seu Enem e hoje a gente vai falar sobre radiciação, raízes quadradas, cúbicas, propriedades de raízes e no final um desafio para você sair daqui detonando sobre esse conteúdo. Vamos lá! E sejam muito bem-vindos, galera. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, um dos professores da área de matemática e suas tecnologias aqui do canal Conquiste Seus Sonhos, te fazendo ali a preparação para o seu Enem, ok? E hoje, galera, a gente vai falar, como eu já tinha dito ali, sobre a radiciação. Então hoje a gente vai dar uma olhadinha nesse tema aqui juntos. Galera, para a gente ter ali uma noção, né? Uma radiciação nada mais é do que uma operação em que a gente realiza ali quando a gente quer descobrir qual é um número que multiplicado por ele mesmo, aí a gente vai ver quantas vezes eu vou multiplicar o número por ele mesmo, né? Determinada quantidade de vezes, por isso que a gente já colocou ali, determinada quantidade de vezes, nem sei, vão ser só duas, dá um valor que conhecemos. Então, por exemplo, quando a gente fala ali da nossa famosa raiz quadrada, a raiz quadrada de 9 é 3, por quê? Porque ao fazer 3 vezes 3, eu tenho 9. Então, multipliquei um número por ele mesmo. No caso da raiz quadrada, vão ser duas vezes. O número vezes ele mesmo para dar aquele resultado. Ok? Às vezes nós sabemos esse resultado, né, mentalmente ali, às vezes não. E quando eu não sei, professor, como eu faço? Ok, 36 aí a gente até pode ter em mente ali que vai o resultado, que número vezes ele vai dar aquele valor. Mas e se eu não tenho? Aí eu utilizo ali o método da fatoração. Eu pego o meu valor e vou fatorar utilizando números primos. Então, por exemplo, a gente vai pegar ali e fazer a nossa divisão, né? Fazer ali a nossa fatoração. Então, ao dividirmos ali, vamos fazer ali junto. Ao fazer o 36 dividido por 2, nós temos aqui 18. 18 dividido por 2 é 9. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Fizemos ali nossa fatoração, ok? Sem segredo algum. Então, 36 eu não posso reescrevê-lo como 2 ao quadrado e 3 ao quadrado? Ok. E já que aqui estamos tratando de uma raiz quadrada, é porque a gente não escreve, mas o nosso índice ali é 2. Quando o índice é igual ao número que está sendo elevado, a gente pode fazer ali uma simplificação. E esses valores vão sair da nossa raiz. Então, 2 vezes 3, 6. Outra forma de visualizar isso. Como eu quero raízes quadradas, o nosso índice é 2, então todo termo ali que eu conseguir formar duplas, ele vai sair da nossa raiz, né? Então, ele sai da raiz. Então, vou ter ali um 2 saindo, um 3 saindo. Ao multiplicar essa galera, nós temos a nossa raiz. Professor, e quando eu fatorar e não der a quantidade exata? Por exemplo, com esse 20, vamos fazer aqui a fatoração dele? Ao fatorar o número 20, eu vou ter ali, por 2, ele é 10. 10 dividido por 2 é 5. Por 5, 1. Então, olha lá, tirando essa ideia. Já que eu quero a raiz quadrada, né? Do nosso 2. Então, esse 2, ele sai da raiz. O 5 eu não consegui formar uma dupla com ele. Então, esse 5, ele fica. Ele não teve ali a força para sair da nossa raiz. Ou seja, o nosso resultado é 2 raiz de 5. É uma simplificação. E pensando, galera, na sua prova ali do Enem, que é uma prova objetiva, uma prova de marcar, queira ou não, se você responder um exercício e tiver lá, afinal, raiz quadrada de 20, seu gabarito não vai ter isso. Seu gabarito vai ter lá 2 raiz de 5, vai ter a forma simplificada dessa raiz. Então, essas simplificações a gente tem que ter em mente, ok? Assim como outras raízes, né? Por exemplo, a raiz cúbica, olha lá meu índice sendo 2 agora. A raiz cúbica de 8 é 2, por quê? Porque ao fazer o 2 multiplicado por ele mesmo, agora 3 vezes, já que é raiz cúbica, dá o nosso 8. Okay? Então, por exemplo, raiz cúbica de 27, professor, não sei de cabeça. Vai lá no cantinho, vai lá no seu rascunho e faz a fatoração da mesma forma. 27 dividido por 3 é 9, por 3 é 3, por 3 é 1. Então, olha lá, já que é raiz cúbica, agora eu não vou formar duplas, agora eu vou juntar eles de 3 em 3, de 3 em 3 valores, e eu tiro um número dali. Então, ali já é nosso resultado. Ou seja,
3 é a raiz cúbica de 27. 3 vezes 3 vezes 3 dá o 27. Raiz cúbica de 24. Não sei, professor. Vai lá e faz sua fatoração. 24 por 2 é 12. Por 2, 6. Por 2, 3. E por 3, 1. Então, olha lá. Já que eu quero raiz cúbica, vou juntar ali os meus valores de 3 em 3. Esse cara sai da minha raiz. Porque ele teve a força para isso. Aquele 3 não teve, então ele fica dentro da nossa raiz. Ou seja, eu vou ter ali 2 raiz cúbica de 3. Raiz quarta, o que é que muda, professor? Galera, só vai mudando os nossos índices e de quantos em quantos a gente vai fazer aquela junção. Por quê? Se eu quero uma raiz quarta, vou pegar o meu valor, fazer a fatoração. Por exemplo, 81 dividido por 3 é 27, por 3 é 9, por 3 é 3 e por 3 é 1. Se nós queremos raízes quartas, então agora o meu grupo vai ser de 4 valores. Então ali eu já tenho o meu resultado. Raiz quarta de 81 é 3. E assim a gente resolve qualquer outras raízes, ok? Dicas aqui para a gente não errar nunca mais, galera. Olha lá. Se aparece ali raiz cúbica de menos 1000. Ah, professor, mas não tem raiz de número negativo dentro dos reais. Para aí, né? Não fale uma coisa dessa. Por quê? Eu tenho que olhar, antes dessa afirmação, para o nosso índice. Se esse índice for um número par, realmente ele não possui ali raízes negativas, né? Não possui resultado para raízes negativas. Não possui raízes reais. Um número negativo. Agora, se é igual no nosso exemplo ali, que o meu índice é ímpar, igual ali que foi 3, sim, ele possui raízes reais. Por exemplo, naquele caso ali, se eu faço menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10, ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Olha lá o nosso joguinho de sinal. Menos com menos vai dar mais, mais com menos, isso aqui não vai dar menos 1000. Ou seja, raiz cúbica de menos 1000, ela existe e o resultado dela é menos 10. Poderia ter feito uma fatoração caso não tivesse a ideia de quem é esse resultado. Okay? Bati o olho ali e tenho um número decimal. Galera, esse daqui a gente vai pegar ele e transformar em uma fração. Achar ali a geratriz dele. 0,49 é a mesma coisa de 49 sobre 100. Se eu tenho números multiplicando ou dividindo, eu posso separar em raízes diferentes. Então, eu quero a raiz quadrada de 49 dividido pela raiz quadrada de 100. Como se fossem dois exercícios em um só. Raiz de 49 é 7, raiz de 100 é 10. Posso deixar em forma de fração ou dividir. 0,7 é o resultado da nossa raiz. Okay? Outro que a gente tem ali, raiz cúbica de 120. Professor, não tenho a mínima ideia. Então, mesmo caminho, galera, vai lá e fatore seu 120. 120 por 2, 60. Por 2, 30. Por 2, 15. Por 3 agora, né? Vai ser 5 e por 5, 1. Como nós queremos raiz cúbica, eu vou juntar essa galera de 3 em 3. Então, ali, 1, 2, ele sai da nossa raiz. Esse 3 e 5, não consegui juntar eles de 3 em 3. Então, essa galera fica dentro da nossa raiz. Eles vão ficar ali. Então, eu vou ter 2 raiz cúbica de 3 vezes 5. E aí, eu posso multiplicar esses valores de volta. Então, eu vou ter 2 raiz cúbica de 15. Okay? É uma forma simplificada de colocar ali o nosso resultado. Outro ali, 8.100. Professor, vou ter que fatorar um número tão grande? Não, galera. Lembra que eu posso escrever como multiplicações. 8.100 não é a mesma coisa que 81 vezes 100? Não é o mesmo valor? Valores multiplicando ou dividindo, como eu disse, eu posso separar em raízes diferentes. Eu vou ter aqui raiz quadrada de 81 vezes a raiz quadrada de 100. Aí ficou fácil, professor, porque raiz quadrada de 81 eu sei que é 9. Raiz quadrada de 100 eu sei que é 10. E 9 vezes 10, 90. Caso você tenha fatorado, vai dar um pouco mais de trabalho, mas chega no mesmo resultado. Só que aqui com as nossas dicas, olha lá a facilidade. Você faz mentalmente esses cálculos. Okay? Uma raiz dentro da outra.
eu poderia muito bem resolver raiz quadrada de 1024 e o resultado fazer a raiz quinta? Sim, só que eu fiz 2 cálculos para isso. Sem necessidade. Quando eu tenho uma raiz dentro da outra, já que ali é uma raiz quadrada, meu índice é 2, né? O que eu vou fazer com esses índices? A gente vai multiplicar. Então, isso é uma raiz de 5 vezes 2. Raiz décima de 1024. E a galera que está com o estudo de potenciação na ponta da língua e da mente sabe que 1024 fatorado ele é 2 elevado a 10. Então, se eu quero a raiz décima de 2 elevado a 10, olha lá, o índice e o expoente iguais, eles podem se simplificar. Então, o resultado disso daqui é apenas 2. Se você tivesse resolvido a raiz quadrada de 1024, o resultado feito a raiz quinta, você chegaria na mesma resposta, só que muito mais trabalhoso. Então, com as nossas dicas aqui, você ganha tempo. Okay? Se eu tenho aqui raiz de 50, raiz de 18 e raiz de 200, vou fatorar? Poderia, mas, de novo, usa ali as ferramentas que a gente comentou, galera. Raiz de 50, eu não posso reescrever como a raiz de 2 vezes 25? Posso, né? Raiz de 18, eu não posso escrever como 2 vezes 9? Ou 18? 200 não é 2 vezes 100? Ok. Multiplicação, posso separar essa galera. Então, eu vou ter a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 25. Mais raiz de 2 vezes raiz de 9. Mais a raiz de 2 vezes a raiz de 100. Beleza. Só que aqui eu tenho raízes que eu conheço, né? Porque raiz de 25 é 5. Então, ficou 5 raiz de 2. Raiz de 9 é 3. Então, ficou 3 raiz quadrada de 2. Raiz de 100 até já fizemos nessa aula, né? Ela é 10 raiz de 2. Raízes somando ou subtraindo. Galera, dica de ouro. Imagina que no lugar dessa raiz fosse um x. 5x mais 3x mais 10x, você não iria somar todo mundo e repetir o x no final? A ideia aqui é exatamente a mesma. Então, 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 mais 10 raiz de 2, eu somo os valores que estão acompanhando. 5 mais 3 é 8, 8 mais 10, 18. E o raiz de 2? Só repete, só copia, ok? Se eu tiver raízes somando ou subtraindo, assim como se fosse x. 5x mais 3x mais 10x não daria 18x? A ideia aqui nossa, similar, ok? E para a gente fechar com chave de ouro, galera, olha lá, um desafio para nós fazermos. O que eu posso fazer aqui? Passar do susto inicial, olha ali só para a minha primeira raiz ali dentro. Raiz quadrada de 2, nós não sabemos que isso daqui, raiz quadrada de 4, aliás, isso daqui não é 2? Então, eu vou ficar com a raiz cúbica de 23 mais a raiz quadrada de 14 mais 2, 16. Só que a raiz de 16 nós também sabemos fazer. Raiz quadrada de 16 é 4. 23 mais 4, nós temos 27. Poderia fatorar ali no cantinho. E a raiz cúbica de 27, que é 3 ao cubo. Olha lá. Índice e expoentes iguais. Então, o nosso resultado acaba sendo o valor de 3. Ok? Então, espero, galera, que com essa aula aqui você detone lá no seu Enem com as suas necessidades dentro de radiciação. E é claro, né? O pessoal que ficou aqui até agora já vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera, ok? Vejo vocês numa próxima aula nossa. Até lá!